Estamos de volta com o Gazeta Entrevista desta quarta-feira, dia 29 de novembro. Estamos recebendo em nossos estúdios o professor Minoru Quintara, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur. Professor, no bloco anterior a gente falou muito de política, agora vamos mudar, vamos direcionar ao que o senhor é craque, a sua área. O senhor falou tanto de time, então cultura é sua área, educação, cultura, o senhor é craque. Como é que está a situação da Lei Paulo Gustavo? Isso tem movimentado muito o setor cultural, promessa de 23 milhões, né, para o estado do Acre, mais ou menos. 22 milhões 648 mil. Isso para o governo do estado. Tem mais para os municípios também, né? Tem. E aí esse recurso vai ser administrado, lógico, pelo poder municipal. Mas com relação ao processo do governo do estado, em que fase nós estamos? Nós estamos, depois de muito trabalho, depois das oitivas que nós fizemos nas 5 regionais, conversando com os fazedores de cultura, ouvindo a população, fazendo cultura, ouvindo as pessoas que entendem e fazem cultura e aqueles também que são apreciadores da cultura. Nós estamos na seguinte fase. Abrimos os editais, 4 editais, e agora já foram feitas as inscrições, fizemos aquela avaliação preliminar e os processos já foram enviados para os avaliadores. Os avaliadores irão avaliar. E, Gabriel, é uma coisa maravilhosa que nós nunca tivemos. Primeiro que nós nunca tivemos na história da cultura do Acre tanto recurso disponível. Né? Se nós pegarmos, só para você ter ideia, 22 milhões, vamos colocar, arredondar para 22 milhões da Paulo Gustavo. Nós, juntando a Audiblan e mais outras, nós vamos ter aí mais, Audiblan 2, 16 milhões. Você tem aí, olha o valor que você tem. Já tem 38 mil. Aí nós tivemos 3 milhões do Fundo Estadual de Cultura, 41 milhões. Se nós somarmos com recursos dos municípios, dá 51 milhões. Nunca na história da cultura do Acre se teve tantos recursos. Logicamente que isso não veio de graça, isso foi muita luta dos fazedores de cultura, com a Audiblan. Isso é muito importante também a gente resgatar a volta do Ministério da Cultura, que é um ganho muito grande. Hoje nós temos a ministra Margarete Menezes, que eu tive a oportunidade de conversar com ela pelo menos por 2 vezes. Hoje nós temos interlocutores para nós estarmos colocando, e nós temos um recurso, vamos ter 51 milhões. Qual é a fase? Sabe o que me preocupa? Não, Sim, desculpa, pode falar, perdão, Gabriel. não. Sabe o que me preocupa? Que é muito recurso. Como é que nós vamos fiscalizar esse recurso e saber mesmo se ele está indo para o destino que ele veio de origem? Não, esse recurso foi bem aplicado. Vai ter... Quem vai fiscalizar, professor? Antes da fiscalização, a gente tenta fazer... na universidade, e quando eu penso na universidade, estou falando também em educação, a gente tentou fazer sempre a educação inclusiva. Pessoas que não tinham acesso a um curso superior pudessem ter. Por isso que a gente, num trabalho, a gente levou cursos para Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigo, esses municípios, os 4 municípios isolados, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Porto Walter, fora os municípios demais, foram os 22 municípios levando oportunidade. Quando a gente pensa em cultura, também a gente pensa em fazer inclusão, fazer com que pessoas, quanto mais gente, quanto mais fazedores de cultura, possam ter acesso. Por isso, inclusive, que nas conferências municipais agora, a gente teve oficinas para orientar, para ajudar as pessoas na parte de elaboração dos projetos, porque que a gente quer ver, sim, aqueles que já são tradicionalmente reconhecidos como fazedores de cultura, mas nós queremos ver caras novas, pessoas que nunca tiveram oportunidade de ter um projeto aprovado. Mas não adianta só a gente exigir, a gente tem que dar condições. A fase agora é análise, avaliação, os avaliadores irão avaliar, e depois nós vamos ter aí também, desses mais de 1.000 projetos inscritos, olha, mais de 1.000. Também nunca houve isso, da Lei Paulo Gustavo. Né? Nós vamos ter, e até o final do ano, a gente tem um projeto de lei para tentar mudar isso lá no Congresso, a data para estender mais, mas não foi aprovado. Então a gente não pode contar com isso. Nós estamos trabalhando com um limite de dezembro, para que esses 22 milhões, o processo todo feito, seleção feita, e a gente está depositando na conta dos fazedores de cultura esse dinheiro. Quantos projetos mais ou menos devem entrar? Esses 4 editais, olha, eu acho que a gente vai chegar aí uns 300 a 400 projetos. Né? É bastante também, né?
Então, bastante recurso e é um desafio a gente fiscalizar. Gerir, né? Gerir isso. Por isso que a gente está trabalhando noite e dia e noite. O nosso pessoal está trabalhando no feriado para dar conta dessa grande tarefa que nós temos. Não ter recurso é um problema terrível. Ter recurso trabalho, né? e não usar e não utilizar é um problema maior ainda. Então, nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Além, é claro, né, Gabriel, que a gente não administra só editais e leis, a gente administra os 43 espaços que a Fundação Elias Mansur faz, tentando recuperar esses espaços, fazendo agendas culturais nesses espaços. E aí a gente começa também com a tarefa, nós tivemos desde o início da gestão já preocupado com aquela primeira parte, tivemos preocupado com a festa junina, apoiando, depois tivemos preocupado com... Tem os eventos do calendário, né? Isso, a gente ajuda na Expoacre, a gente ajuda na Expoacre Juruá, tem as festas tradicionais nos municípios, agora já vai ter o Natal, depois vai ter a virada do ano. Então, além das leis, nós estamos sempre trabalhando e aprovando. E vamos ter as nossas conferências também, depois de muitos anos que não tinha, voltamos a ter as conferências. Então, assim, até processo seletivo aí, os avaliadores fazendo as suas anotações, as suas avaliações, e até o final do ano, se Deus quiser, dinheiro na conta dos fazedores de cultura, e depois nós vamos ver o resultado, que é o fazedor de cultura devolvendo isso para a população, né? Em forma de música, de dança, de teatro, de cinema, etc. Porque o bom é isso, é dinheiro público, tem que chegar na mão do fazedor de cultura, mas a população é que tem que ser beneficiada com arte, com cultura, com música. E o que seria da nossa vida, né, Gabriel? Sem música. E nós temos talentos aqui, a gente já mostrou isso, mesmo tendo pouco recurso, e agora que o Estado vai ter condições de ofertar um recurso até significativo, né, para a gente, acho que a gente tem condições de... Por exemplo, na próxima semana, eu acredito que a gente nós estaremos já efetuando o pagamento dos recursos do Fundo Estadual de Cultura. 2 milhões e 100 editais, que já é o processo todo concluído agora, só estamos fazendo já o empenho daqueles que foram selecionados, já para poder garantir, já fazer a liquidação e fazer o pagamento. Então, provavelmente na próxima semana, aí, nas 2 semanas, nós teremos mais aí, quase 3 milhões disponíveis já do Fundo Estadual de Cultura. E fora isso, os municípios também, né? Os municípios também têm seus recursos, já estão recebendo, inclusive, recursos já estão pagando. E o bom é que o dinheiro da Paulo Gustavo já está na conta. Já está na conta. E para chegar na conta, nós tivemos que fazer todo um trabalho junto ao Ministério da Cultura e auxiliando os municípios também. Os 22 municípios apresentaram o projeto para trazer dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Porque não é só eu quero, não. Tem um processo que precisa ser feito. É importante isso. Promessa de anos férteis quando o assunto é cultura aqui no nosso estado, com o investimento de todos esses 51 milhões de reais em projetos de cultura. Aproveitando, professor, o senhor trouxe à tona a questão da recuperação dos espaços públicos destinados à cultura, e isso tem sido um problema já que não é de agora, caiu no seu colo, mas tem o ônus e tem o bônus, né? E eu recebo até a pergunta aqui do Francisco sobre a questão da Biblioteca da Floresta. A Biblioteca da Floresta já está abandonada, salvo engano, desde o segundo mandato do ex-governador Tião Viana, né? Continua fechada, dá dó de passar lá na Biblioteca da Floresta. O que nós temos de concreto hoje que a gente pode passar para o nosso telespectador a respeito disso? Eu agradeço até a pergunta do Francisco. E quando a gente cuida de uma biblioteca, quando a gente cuida de um casarão, quando a gente cuida do memorial, de uma usina de artes, da Tentame, nós estamos demonstrando respeito pela história e pela identidade do povo acreano, porque cultura é movimento e identidade, então as pessoas se identificam nesses espaços. Eu assumi no início do ano a Fundação de Elias Mansur, e a gente começou um trabalho acelerado, e não teve como parar para pensar não, pensando e trabalhando, porque nós já pegamos já o carro andando, né? Então é mostrar trabalho. Nós estávamos recuperando, Gabriel, praticamente um espaço por mês. Fizemos um trabalho de revitalização da biblioteca pública, da nossa biblioteca pública. Depois nós fomos ao casarão,
aliás, desculpe, fomos ao Teatro Barracão Matias, lá na parte ali da Sobral, da Baixada, ali tem aproximadamente 100 mil pessoas vivendo naquela região ali. Entregamos ele todo revitalizado. Viemos para o memorial dos autonomistas, ali a gente chama Complexo 3 em 1, porque tem o Teatro café, Hélio né? Melo. Não, e aquele café, gente, aquele café estava fechado há 14 anos. Nós fizemos uma licitação, abrimos. Quem está aqui pelo centro e quiser lá almoçar, tomar um cafezinho, escutar uma música, até para chegar desestressado em casa, né? Não ter problema com os filhos, com a mulher, passa lá, ouça uma música, um ambiente aberto. Teatro Hélio Melo, um espaço belíssimo também aberto. E nós tivemos a obra, por exemplo, o nosso governador entregou o Museu dos Povos Acrianos, que já estava em obra há quase 6 anos. Então, antigo Colégio Meta, espaço belíssimo ali, o nosso governador Gladys Camille teve a honra e o privilégio de entregar, está aberto, importante, funcionando sábado e domingo nos feriados, porque durante a semana as pessoas trabalham, não podem levar um filho. E nós não temos um fluxo de turistas aqui que movimenta também, né? Então está aberto também nos feriados. Mas a gente não conseguiu, são muitos espaços, são 43 espaços, nós não conseguimos resolver todos os problemas, nós estamos trabalhando. Não dá para menos de um ano a gente conseguir. Agora eu tenho uma notícia boa para o Francisco. O processo de licitação já está praticamente um mês aberto já, de licitação da empresa para fazer a reforma da Biblioteca da Floresta. Então está concluindo, provavelmente nós vamos ter um ganhador, um vencedor da licitação, e nós vamos começar o processo já de revitalização da Biblioteca da Floresta, né? E junto com o processo, também nós temos, com esse processo da biblioteca, nós temos a revitalização do Teatro Plácido de Castro. É o teatrão, né? Eu ia lhe perguntar agora, professor, também, que dá uma pena. Eu, quando fui lá, é lindo ali. Eu participei de formaturas ali, participei de palestras, participei de muita apresentação musical, de muita dança, de muita arte. E quando a gente vê aquilo, a gente realmente fica triste. Inclusive, quando ali está fechado, sobrecarrega outros espaços nossos, né? Sim. Por exemplo, Cine Teatro Recreio, sobrecarrega, por exemplo, a UFAC, né? Porque tem o auditório, sobrecarrega também a usina de arte, porque uma boa parte dos eventos que estavam acontecendo no Teatrão estão agora na usina de arte. E a gente tem que fazer isso não só aqui na capital, mas lá em Cruzeiro do Sul, por exemplo, no Teatro do Nauas, o Memorial José Augusto, o Museu José Augusto que tem lá, que a gente está querendo revitalizar, precisa ser revitalizado. São muitos espaços que precisam ser cuidados. E a gente está muito, mas muito empenhado nisso. Agora sim, então é administrar espaço, é cuidar dos espaços, é revitalizar espaço, é cuidar da Lei Paulo Gustavo, é cuidar da Lei Aldir Blanc, é apoiar os municípios, é apoiar os bairros nas suas festas tradicionais. É muita coisa, a gente tem trabalhado muito, muito, muito. Mas trabalho, Gabriel, nunca foi minha preocupação. Trabalho, eu não tenho medo de trabalho. Quando eu assumi a UFAC, a gente trabalhava noite e dia, dia e noite, feriado. Foi por isso que a gente conseguiu fazer um bom trabalho na universidade. Porque a gente tem uma equipe, né, que joga junto, que trabalha junto, que é unida, sofre junto também, leva pancada junto também. Mas a gente continua firme, trabalhando sempre, olhando para frente. Professor, o Júlio Menezes diz aqui, moro no Bosque, quero parabenizar o professor pelo posicionamento, e humildade em saber o momento de entrar ou não em campo. Poucos políticos pensam assim, Minoro mostra que não tem essa vaidade. Precisamos de mais políticos assim, é a opinião do Júlio Menezes. O Alberto quer saber quando é que o senhor vai levar a cultura lá para a regional do Calafate. Aí, professor, turma do Calafate. Olha, o Calafate é um lugar que, assim, eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Eu tenho muitos amigos ali. Eu tenho muitos amigos em Rio Branco, eu tenho essa alegria. Mas a gente não tem um espaço da FEM ali. Mas a gente não precisa ter espaço da FEM para fazer cultura. Sim. A gente pode usar as praças, podemos usar as escolas, podemos fazer parceria com as igrejas, com as associações, com as comunidades. A gente pode. E eu tenho sempre dito, o nosso grande desafio é fazer a FEM nos bairros. Quando a gente estava na UFAC, a gente fez a UFAC nos bairros, a UFAC na escola. A gente levava médico, a gente levava advogado, a gente levava o pessoal da pedagogia para brincar, para contar história. Que o menino lá da Baixada, professor, ele nunca vai chegar no teatrão. Não
vai e a gente precisa levar teatro para eles. Nós vamos fazer, estamos trabalhando agora, aproveitando inclusive a Lei Paulo Gustavo, a gente quer levar o cinema nos bairros. E o Calafate é um dos bairros que a gente vai para com cinema, com arte, com dança. Parece que até a gente adivinha o pensamento, né? A gente tem um bocado de projeto para fazer. Não é aquela ideia de as pessoas virem até os nossos espaços. A gente está convidando, divulgando as agendas. Mas nós queremos fazer, por exemplo, a usina de arte nos bairros. Nós queremos fazer a biblioteca pública, dando um acervo maravilhoso para as crianças. Eu quero aquela biblioteca nos bairros, eu quero lá na Cidade do Povo, eu quero lá no Calafate, eu quero lá na Defesa Civil, eu quero nos bairros, porque para que as crianças possam ter oportunidade. Então, a gente tem uns projetos como Cinema nos Bairros, apoiar eventos culturais. E o Calafate é um dos bairros que a gente vai priorizar, toda aquela região do Calafate. Desde ali, começando ali na Havan, né? Até a frente ali no Portal da Amazônia, até o final, lá para o Aroeira, lá para o Wilson Pinheiro. Nós queremos chegar onde as pessoas mais precisam, porque a cultura transforma a vida. Nós estávamos no Arraial da Gamileira, no Arraial Cultural, e tivemos a apresentação das quadrilhas, e o governador sentado assim ficou emocionado quando viu a apresentação das quadrilhas, né? E eu disse para ele, governador, cada um que está aqui, para estar aqui ele precisou ensaiar, às vezes ensaia um ano, 6 meses, um ano, e cada um desses que está aqui ensaiando, que sai da sua casa para ensaiar, é um a menos no mundo do crime. É um a menos que vai ocupar uma penitenciária, é um a menos que vai matar alguém. Então a cultura, assim como a educação, ela salva vidas, ela inclui as pessoas. Quando a pessoa está numa fanfarra, quando a pessoa está num grupo Colocaria teatral, aí o esporte, tá professor, eu costumo dizer cultura, educação e esporte. Eu gosto de cultura, acrescentar o esporte. A gente lá na fundação, a gente não está mais trabalhando com o esporte, porque o esporte agora ficou com a Secretaria de Educação. Acho que mas o esporte, sem dúvida. Então, quando a gente inclui, vê as pessoas, essa meninada, essa garotada em projetos de fanfarra, de quadrilhas, esses projetos culturais, nós estamos salvando vidas. Eu acredito que quanto mais a gente investe em cultura, educação e esporte, menos a gente vai precisar investir em segurança. Com né? certeza. Eu acho que essa deveria ser a conta de todos os governos. Professor, dezembro começa sexta-feira, depois de amanhã. Como é que está o planejamento da Fundação de Cultura Elias Mansur para 2024? Olha, a Casa Civil, a Segov, a Secretaria de Governo, o próprio gabinete do governador, eles estão à frente da programação como um todo. Né? Porque a programação não é só cultural, é um conjunto. A parte que cabe à Fundação Elias Mansur é a parte cultural. Com relação à parte cultural, que eu vou falar aqui, nós vamos começar já no dia 1º, tá? Sexta-feira, nós já vamos começar com uma cantata, né? Vai ter uma programação cantata, de Natal, exata, né? Chegou o Natal, oh, graças a Deus, que é um momento de reflexão, é um momento da gente exercitar mais ainda o amor, a solidariedade, é um momento da gente fazer uma reflexão, enfim, reflexão e tentar mudar e sermos pessoas melhores. Então, assim, na sexta-feira nós vamos começar às 18 horas na frente do Palácio, ali, porque o Palácio também ali já está sendo feita a iluminação, a restauração, deixar bem bonito aquele espaço e com espírito bem natalino também. Os alunos e professores da nossa querida Escola de Música estarão lá fazendo uma cantata. Vai começar às 18 horas, a população já está convidada. E depois da cantata continuaremos com outras programações que o governo do estado vai estar disponibilizando para a população, mas já na sexta-feira, dia 1º, eu estou falando do dia 2 porque no dia 2 é meu aniversário, já é no sábado. Parabéns antecipado, professor. Deus lhe abençoe. Eu vou ficar muito feliz se o meu time ganhar do Atlético, vai ser meu presente hoje. Tem gente que vai dizer assim, vai ficar frustrado. A gente sempre acredita. Então, no dia 2, nós vamos ter também outra programação, aí nós já vamos ter a presença do pessoal do Colégio Militar, que estarão lá se apresentando. Aliás, do Colégio Militar e depois. Do coral da Igreja Adventista também, que tem um coral maravilhoso, né? Aliás, da Igreja Adventista não, do Colégio Adventista. Sim. Então estarão lá. Então, 1º, 2 e 3 eventos. E todo final de semana, pegando sexta, sábado e domingo, nós vamos ter evento até o dia 23. Até a véspera de Natal. Até o dia 23, com uma programação assim,
sabe? É uma programação com muita música, com muito coral, com apresentações natalinas, além de outros eventos que as outras secretarias estarão trabalhando ali. Então, ó, não podemos perder. A cidade vai estar linda, belíssima, né? Principalmente nessa parte central, com as tradicionais luzes, enfeites. É o clima de Natal, né, professor? Exatamente. Eu não posso encerrar, professor, se eu não fizer a pergunta da Maria das Dores, que ela está há algum tempo aqui. Pergunto para o professor sobre o carnaval. Ela já está pensando no carnaval, professor. Está feita a sua pergunta, Maria das Dores, para a gente poder liberar o professor Minoro Quintara. Na realidade, assim, no ano Já tem alguma coisa já programada para o carnaval ou ainda não? Tanto o Réveillon como a questão do carnaval, geralmente a gente apoia as prefeituras, né? Sim. As prefeituras, a orientação do nosso governador é sempre trabalhar em parceria. E eu fico muito feliz que o nosso governador, ele não tem essa se é partido A, se é partido B, se é prefeito de tal partido, não. A orientação que ele nos dá é trabalharmos junto para o bem da população. Porque a população não quer saber se é partido A, partido B. A população quer ver o resultado, quer ver a coisa feita, bem feita e bonita. Então, assim, nós já vamos conversar com o pessoal da prefeitura, até para fazer um evento só, para não ter 2 eventos. Vamos conversar para a gente fazer, por exemplo, o Réveillon, que a gente precisa fazer, né? Antes do Carnaval tem um Réveillon, tem a virada do ano. Então, a gente vai fazer, né? Já, inclusive, o governo, nosso governador, juntamente, já está anunciando aqui assim, algumas atrações, sim, já aqui em Rio Branco, que vai ser lá no Arena da Floresta, e também em Cruzeiro do Sul, com a vida de pessoas também de fora, além de artistas locais. Mas nós vamos trabalhar, assim, para fazer. E, assim, o povo, o que o povo está querendo e a gente da cultura sente? Não é só da cultura, não. O povo está querendo se divertir, está querendo viver, está querendo sorrir. Por quê? Gente, com essa pandemia, durante esses anos de pandemia, onde nós tivemos que ficar em casa, onde nós perdemos tantas pessoas queridas, e hoje Deus nos dá o privilégio de estarmos vivos, de poder... a gente tem que aproveitar, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que deixar de besteira, ficar brigando por qualquer coisinha. E a melhor maneira de a gente aproveitar a vida, Gabriel, é a gente estar com os amigos, a gente está cantando, a gente está dançando, a gente está celebrando, a gente está agradecendo a Deus pelo privilégio de nós estarmos vivos. E aproveitar cada minutinho, que viver é um dom, viver é uma dádiva de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Então, a cultura é um ingrediente importantíssimo. Imagine esses eventos todos sem música, sem dança, sem arte. E são as pessoas que trazem magia, animação, fantasia, beleza para todos esses eventos. Já estamos trabalhando nisso, apesar de todas as outras atividades que nós estamos fazendo, viu? Professor, parabéns antecipado pelo seu aniversário, que vai ser comemorado no próximo dia 2 de dezembro. Obrigado pela participação aqui no Gazeta Entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. E sucesso à frente da Fundação de Cultura Elias Mansur. Eu é que agradeço a cada um de vocês. Quero aproveitar aqui o Gabriel, meu amigo, pela vitória do Corinthians ontem. Ele não esperava aquela vitória sobre o Vasco, não. Acontece, professor. De vez em quando o Corinthians apronta uma dessa. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. E olha só, tem mais cultura, tem música. Vamos receber a grande artista e cantora Verônica Padrão aqui no Gazeta Entrevista. Depois do intervalo, a gente volta já.